O prefeito estava prestes a dar à luz sob os olhares atentos de todos que estavam reunidos. Mas no momento do nascimento, quando viram o que havia nascido, o dono do rancho ficou em choque. Não acredito. São dois? Você tem certeza, doutor? A voz de Henry, normalmente firme e autoritária como chefe do rancho, vacilou na pequena sala onde o veterinário estudava os raios-x de Rosie. Suas mãos calejadas tremiam levemente, e seu grande bigode parecia hesitar em aceitar o peso da notícia. Sim, Henry, respondeu o veterinário solenemente, deixando claro que não havia dúvidas. É extremamente raro, mas aqui está a prova. Rosie está esperando gêmeos. O silêncio tomou conta da sala. Rosie não era apenas uma égua, era o coração do rancho, quase parte da família. O que poderia ser uma notícia feliz, agora parecia carregado de gravidade. Tem um problema, continuou o veterinário ajustando os óculos. A taxa de sobrevivência em casos como este é baixíssima, 1 em 10 mil. A chance de ambos os potros nascerem saudáveis e Rosie sobreviver é quase inexistente. Minha recomendação profissional é interromper um dos embriões. É o mais seguro para Rosie. Henry fechou os olhos e suspirou profundamente. Durante sua vida, havia tomado muitas decisões difíceis, mas essa parecia insuportável. Não podemos fazer isso. A interrupção veio de Ellie, a filha mais nova de Henry. Com apenas 20 anos, ela tinha um vínculo especial com Rosie. Desde criança, passava horas penteando sua crina e contando segredos para a égua, como se fosse uma amiga confiável. Ela é forte, papai. Você sabe disso. Se ela superou o parto difícil do ano passado, pode superar isso também. Ellie, não é uma questão de força, Henry respondeu, sua voz tensa, mas controlada. É sobre minimizar os riscos. Não podemos colocar a vida de Rosie em perigo. Mas não devemos confiar nela, nos instintos dela como mãe. Ela não merece ao menos uma chance? Ellie cruzou os braços, decidida, com lágrimas nos olhos. O veterinário observava a troca de palavras em silêncio, compreendendo bem o dilema da família. Sabia que qualquer decisão viria com sofrimento. Nos dias seguintes, a tensão tomou conta do rancho. Argumentos surgiam, seguidos de silêncios desconfortáveis. Ellie passava ainda mais tempo no estábulo com Rosie, acariciando seu focinho macio e murmurando palavras de conforto. Não se preocupe, garota. Vou lutar por você. Enquanto isso, Henry consultava outros especialistas, mas todos davam a mesma resposta. Carregar gêmeos era um risco imenso para Rosie. Mesmo assim, a determinação de Ellie começou a pesar no coração do pai. Uma noite, enquanto observava o céu estrelado, Henry pensou: talvez, só talvez, Rosie consiga. Após dias de debates e reuniões familiares, a decisão foi tomada. Vamos confiar na Rosie, anunciou Henry, sua voz firme, mas com um toque de incerteza. Mas no momento em que sua vida estiver em perigo, agiremos. O veterinário concordou, relutante. Então precisaremos monitorá-la diariamente. Cada dia será crucial. O rosto de Ellie se iluminou pela primeira vez em semanas. Abraçou o pai e prometeu: você não vai se arrepender. E assim começou um capítulo de esperança cautelosa e incerteza profunda. A rotina no rancho mudou. Rosie tornou-se o centro das atenções, recebendo cuidados redobrados da família. O primeiro sinal de problemas veio em uma manhã surpreendentemente quente. Rosie geralmente recebia Ellie com um alegre relincho quando ela chegava com um feno fresco. Mas naquele dia, Rosie estava diferente. Ela ficou parada, com a cabeça baixa e as orelhas para trás. Alarmada, Ellie colocou o balde perto da porta do estábulo e se aproximou devagar, com o coração acelerado. Rosie, o que há de errado, minha querida? Ellie perguntou suavemente, acariciando o pescoço da égua. Rosie suspirou, cansada, sem reagir como de costume.
Debaixo de uma árvore próxima, Henry observava com os braços cruzados. Ellie, chame o veterinário agora! O veterinário chegou rapidamente e começou a examinar Rosie com eficiência. Depois de um tempo, explicou. Ela está exausta. O peso dos gêmeos está afetando muito sua saúde. Precisamos ajustar a dieta dela e reduzir drasticamente sua atividade. Nas semanas seguintes, Rosie mostrava sinais de cansaço constante e perdeu o apetite. Ellie passava horas ao lado dela, tentando encorajá-la a comer mais. Vamos, Rosie, só mais uma mordida. Faça isso pelos seus bebês, ela dizia. O veterinário impôs um rigoroso plano de cuidados. A dieta de Rosie foi reforçada com suplementos especiais e seu estábulo foi preparado para minimizar riscos. As saídas ao ar livre foram limitadas a caminhadas curtas e supervisionadas. Mesmo assim, a preocupação pairava sobre o rancho. Tarde da noite, Henry e sua esposa Margaret conversavam em voz baixa. E se estivermos errados, Henry? E se isso acabar mal para Rosie? Zrenia perguntou Margaret com a voz trêmula. Precisamos confiar que estamos fazendo a coisa certa, respondeu Henry, embora sua expressão mostrasse incerteza. Naquela sexta-feira à tarde, aconteceu um acidente. Durante uma caminhada, um coelho saiu dos arbustos, assustando Rosie. Ela escorregou na lama e caiu de lado, incapaz de se levantar devido ao peso de sua barriga. Ellie gritou, desesperada. Rosie. O veterinário correu para ajudar e examinou Rosie cuidadosamente. Após momentos de tensão, disse: Isso não é bom. Pode haver danos internos. Precisaremos monitorá-la de perto. Aquela noite foi longa e cheia de preocupação. Ellie ficou acordada até o amanhecer, ao lado de Rosie, acariciando-a e sussurrando. Não desista, Rosie. Você é forte. Ao nascer do sol, o veterinário voltou e, após uma nova avaliação, suspirou aliviado. Não há danos graves, mas não podemos arriscar outro incidente como este. Nos dias seguintes, a atmosfera no rancho ficou introspectiva. Até mesmo Ellie, sempre otimista, começou a duvidar. As discussões entre Henry e Margaret ficaram mais intensas. E se isso só piorar? Perguntou Margaret, servindo café. Se dependesse de mim, eu não teria permitido isso, ela acrescentou. Henry falou com a voz pesada de cansaço, enquanto Ellie permanecia em silêncio na porta com os punhos cerrados. Rosie pode fazer isso, disse ela firmemente. Eu sei disso, e no fundo, vocês também sabem. Só estão com medo. As palavras de Ellie pairaram no ar como uma promessa delicada. Ninguém respondeu, mas o silêncio era ensurdecedor. Naquela manhã, após o café, o veterinário chegou com seu equipamento de ultrassom. Ellie permaneceu ao lado de Rosie o tempo todo, segurando sua respiração enquanto o veterinário trabalhava. A boa notícia é que os dois potros ainda estão vivos, disse o veterinário, após alguns minutos de tensão. Ele ofereceu um pequeno sorriso genuíno. No entanto, um deles está visivelmente mais fraco. Precisamos monitorá-los semanalmente. Ellie suspirou profundamente, sentindo um peso sair de seus ombros. Ouviu isso, Rosie? Seus bebês estão lutando junto com você. Henry, em silêncio, permaneceu no canto do celeiro, os braços cruzados e o rosto sério. Embora não dissesse uma palavra, uma pequena chama de esperança começou a brilhar em seus olhos. Nos dias seguintes, o rancho inteiro entrou em uma rotina dedicada ao cuidado de Rosie. Ela já não saía mais do celeiro, e Ellie decidiu tornar o espaço mais confortável. Flores silvestres colhidas de manhã cedo decoravam o lugar, e um cobertor macio foi colocado para que Rosie pudesse descansar melhor. Ela está comendo mais, Ellie comentou um dia, enquanto Rosie mordiscava lentamente um punhado de alfafa fresca. É um bom sinal, respondeu o veterinário com um tom cauteloso. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Em uma tarde quente, enquanto Ellie limpava o celeiro, Rosie começou a agir de forma diferente.
Ela levantou a cabeça, suas orelhas se movimentaram e soltou um relincho suave, olhando para ter a entrada. "Rosie, o que foi?" perguntou Ellie, aproximando-se. Na porta, Henry estava parado, segurando um balde de maçãs. "Pensei que ela pudesse gostar", disse ele, colocando o balde no chão com cuidado. Ellie o olhou surpresa, mas não disse nada. Ela pegou uma maçã e ofereceu a Rosie, que a aceitou com entusiasmo. Nos dias seguintes, Rosie começou a mostrar sinais de recuperação. Seu apetite melhorou e seu pelo, antes opaco, voltou a brilhar. As consultas semanais com o veterinário confirmaram que os potros estavam estáveis e crescendo conforme esperado. Henry, embora ainda reservado, passou a dedicar mais tempo ao celeiro. Ele consertou a porta e reforçou o teto, garantindo que Rosie ficasse protegida das chuvas de verão. Uma manhã, o ar parecia carregado de tensão. Ellie foi a primeira a notar o comportamento inquieto de Rosie. "Pai, está acontecendo!" Ela gritou, correndo para a cozinha onde Henry estava tomando café. Ele imediatamente largou a xícara e foi ao celeiro, entendendo que não havia tempo a perder. O veterinário chegou pouco depois, acompanhado de seu assistente. A preparação começou e o trabalho de parto de Rosie foi longo e exaustivo. Após horas de esforço monumental, o primeiro potro nasceu. "É um menino", anunciou o veterinário, limpando gentilmente o pequeno potro e colocando-o ao lado de Rosie. Ellie suspirou de alívio, mas sabia que ainda não tinha acabado. O segundo potro estava a caminho e o veterinário advertiu que seria mais difícil. Rosie lutava com todas as suas forças, enquanto Ellie sussurrava palavras de encorajamento, acariciando seu pescoço. "Só mais um pouco, Rosie. Você é incrível. Estamos aqui com você." Finalmente, o segundo potro nasceu. Menor e mais frágil, mas vivo. "É uma menina", disse o veterinário, com um sorriso mais largo. Rosie, exausta, ninhou os dois potros com cuidado. Ellie, emocionada, olhou para os recém-nascidos e disse suavemente: "Silver e Willow. Esse será o nome deles, pela força e graça que Rosie nos mostrou." O celeiro, antes cheio de preocupação, agora estava repleto de vida e esperança. Henry colocou a mão no ombro de Ellie e disse, com um tom caloroso que ela não ouvia há anos: "Eles conseguiram." Ellie assentiu, com lágrimas no rosto. "Sim, porque nunca desistimos." E Rosie também não. A rotina do rancho mudou, agora girando em torno dos cuidados com Rosie e os potros. Ellie supervisionava as refeições, garantindo que Rosie tivesse os nutrientes necessários para produzir leite. Henry reforçou ainda mais o celeiro, garantindo segurança para os potros. Mesmo os trabalhadores do rancho, inicialmente céticos, se envolveram. Logan, um dos jovens, começou a manter um diário detalhado sobre o comportamento dos potros. "Silver será rápido", comentou Henry. "Já o vi trotar sem tropeçar uma única vez." "E Willow será a esperta", acrescentou Ellie, acariciando a crina sedosa da potra. "Ela observa tudo, como se estivesse tentando entender o mundo." Tudo parecia tranquilo até que uma foto de Silver e Willow, tirada por Ellie e compartilhada nas redes sociais, viralizou. Em poucos dias, Rosie e seus potros gêmeos se tornaram uma sensação nacional, inspirando pessoas com sua história de força, amor e esperança. Ellie segurava o celular animada, mostrando para Henry: "Está em todas as notícias locais e nacionais. Estão chamando isso de um milagre. Dizem que Rosie é um símbolo de resiliência e esperança." Henry, desconfortável com a atenção repentina, respondeu: "Não quero que isso vire um circo. Rosie precisa de paz, sem câmeras, sem estranhos." Apesar disso, a história já havia tocado muitos corações, e visitantes começaram a chegar ao rancho. Henry, firme mas acolhedor, explicou às pessoas: "Podem olhar, mas sem flashes ou barulhos altos. Rosie ainda precisa de descanso."
Entre os visitantes, cientistas e veterinários estavam especialmente interessados no caso raro de gravidez gemelar em cavalos. Com relutância, Henry concordou em colaborar, mas advertiu: contanto que não estressem Rosie ou os potros. Ellie observava tudo com curiosidade e comentou com o pai: pode acreditar, tudo isso começou com uma decisão difícil, e agora Rosie está ajudando a ciência. Henry, olhando para os potros, respondeu: isso nos ensina a nunca subestimar a força da vida. Os potros, Aspen e Willow, mostravam personalidades diferentes. Aspen era cheia de energia, correndo pelo estábulo, enquanto Willow era mais calma e observadora. Ellie ria das diferenças entre elas. Aspen é impaciente, enquanto Willow analisa cada passo antes de agir. Henry comentou: elas são como o dia e a noite, mas se equilibram. Rosie, mesmo ainda se recuperando, cuidava dos potros com dedicação. Ellie passou a treinar os dois em pequenos exercícios, fortalecendo a conexão entre eles. Logo, Aspen e Willow se tornaram famosos nas redes sociais, inspirando mensagens de esperança de pessoas ao redor do mundo. Mas os desafios surgiram. Um surto de influenza equina atingiu a região, e Henry tomou medidas imediatas. Vamos vacinar todos os cavalos e isolar Rosie e os potros. Os dias seguintes foram intensos, com Rosie, Aspen e Willow isolados. A mudança foi difícil, especialmente para Aspen, que parecia frustrada sem espaço para correr livremente. Willow também demonstrava desconforto. Ellie fazia o possível para acalmá-los, mas todos sentiam a tensão. Uma noite, Ellie percebeu que Aspen não estava comendo. Preocupada, chamou por Henry. Pai, será que ela está bem? Algo está errado, ela disse urgentemente, acariciando gentilmente a testa do potro. O veterinário foi chamado imediatamente e confirmou que Aspen havia desenvolvido uma febre alta. Precisamos agir agora mesmo. Instruiu o veterinário, preparando medicamentos e dando orientações à família. Todos trabalharam juntos para cuidar do potro. Ellie ficou ao lado de Aspen durante toda a noite, envolvendo-o em cobertores e falando suavemente com ele. Você vai ficar bem, pequeno, ela sussurrou, tentando segurar as lágrimas. Os dias que se seguiram foram cheios de ansiedade. Henry mal dormia, cuidando das tarefas do rancho durante o dia e verificando Aspen à noite. Enquanto isso, Willow permaneceu perto de seu irmão, como se sentisse que sua presença pudesse confortá-lo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade de preocupação, Aspen começou a se recuperar. Sua febre cedeu e, pouco a pouco, seu apetite e energia retornaram. Ele é um lutador, assim como a mãe dele, Henry disse, enquanto observava o potro tentando se levantar novamente. E Willow também é uma lutadora, Ellie acrescentou, sua voz firme, mas cheia de admiração. Ela nunca saiu do lado dele, nem por um momento. Eventualmente, a epidemia foi controlada e a vida no rancho voltou a uma aparência de normalidade. Ainda assim, a experiência deixou uma marca duradoura em todos. Isso nos lembrou algo importante. Henry comentou durante um jantar em família tranquilo. Não importa o quão difíceis as coisas fiquem, quando trabalhamos juntos, podemos superar qualquer coisa. Ellie concordou com um aceno de cabeça. E não podemos baixar a guarda. O que aconteceu com Aspen poderia ter sido muito pior se não estivéssemos preparados. Quando a história da recuperação de Aspen e da resiliência de Willow chegou às redes sociais, a resposta foi imediata e esmagadora. Pessoas de todo o país começaram a compartilhar a história do rancho, destacando o compromisso inabalável da família com a proteção de seus animais. Eles são um exemplo do que significa cuidar daqueles que dependem de nós, escreveu um usuário em um comentário entre a enxurrada de mensagens nas postagens de Ellie. A fama do rancho cresceu a tal ponto que Henry decidiu registrar toda a jornada em um livro.
desde as lutas iniciais com Rosie até os momentos de alegria proporcionados por Aspen e Willow. É uma forma de honrar tudo o que passamos, ele explicou a Ellie enquanto escrevia as primeiras linhas, e de inspirar os outros. O livro, intitulado O Milagre de Rosie, rapidamente se tornou um best-seller, tocando corações em todo o país com sua mensagem de esperança e resiliência. Enquanto isso, Aspen e Willow continuaram a prosperar, tornando-se símbolos vivos de força e amor. Eles participaram de eventos promovendo o bem-estar animal, cativando o público com sua energia inesgotável e carisma. Rosie, agora mais velha, mas sempre sábia, permaneceu como o coração do rancho. Seu olhar calmo e cheio de sabedoria observava seus filhos brilharem de maneiras únicas, um testemunho silencioso de seus sacrifícios. O rancho, agora renomado por sua história notável, manteve-se fiel às suas raízes, sendo um lugar de paz, amor e respeito pela natureza. A história de Rosie, Aspen e Willow é profundamente comovente, encapsulando a essência da resiliência, do amor e do vínculo inquebrável entre humanos e animais. Desde os desafios iniciais da gravidez de Rosie até os nascimentos milagrosos e os obstáculos que se seguiram, cada capítulo dessa jornada reflete a luta constante pela vida e o triunfo sobre o impossível. Rosie personifica coragem e o poder duradouro do instinto maternal, superando todos os obstáculos. Aspen e Willow, com suas personalidades contrastantes, mas harmoniosas, simbolizam a esperança e a força que florescem mesmo nos tempos mais sombrios. Liderados por Henry e Ellie, a família do rancho ilustra o poder transformador da união, dedicação e de um profundo senso de responsabilidade para com aqueles sob seus cuidados. Amigos, que jornada essa história nos proporcionou! Embora o milagre de Rosie não seja uma história real, as lições dela parecem tão pessoais e verdadeiras, não acham? Não se trata apenas de um cavalo ou de uma família em um rancho. Trata-se de resiliência, amor e do poder de trabalharmos juntos para superar os desafios mais difíceis da vida. Pensem nisso. A luta de Rosie não foi apenas dela. Foi a determinação de sua família, a crença nela e o vínculo inabalável que compartilhavam que tornaram o impossível possível. E isso, meus amigos, é o que a vida realmente significa. Apoiar uns aos outros nos momentos difíceis, mesmo quando as probabilidades parecem estar contra nós. Aspen e Willow são metáforas belíssimas, não acham? Aspen nos lembra da energia para seguir em frente, enquanto Willow nos ensina a força silenciosa da paciência e da observação. Juntos, eles se equilibram, assim como as pessoas em nossas vidas nos equilibram. Essa história é fictícia, sim, mas as emoções que desperta são reais. Ela nos lembra de valorizar os laços que temos com nossa família, nossos amigos e até com os animais que confiam em nós para cuidarmos deles. A vida é preciosa, frágil e cheia de milagres esperando para acontecer. Agora, eu adoraria ouvir de vocês. O que essa história significou para vocês? Lembrou de um momento em que enfrentaram um desafio e saíram mais fortes? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu adoraria continuar essa conversa. E, se essa história tocou seu coração, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Vamos espalhar um pouco de esperança e inspiração juntos. Até a próxima. Cuidem-se e continuem incríveis.